Fala pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui especificamente para falar de um tema sobre o qual eu venho recebendo muitas dúvidas no direct e no WhatsApp também, que é o tema da pejotização. Você sabe o que é a pejotização? Antes de eu falar sobre isso, eu quero salientar que tem uma diferença gritante entre a terceirização e a pejotização. Gente, não são coisas iguais, tá? Vou falar sobre uma, depois eu explico a outra. A terceirização, diferente da pejotização, ela contrata o serviço e não a pessoa. Então, no contrato de trabalho normal, regido pela CLT, você vai contratar a pessoa, por isso um dos requisitos do contrato é justamente a pessoalidade. Então, você contrata a pessoa, é um contrato personalíssimo. Na terceirização, você não contrata a pessoa, você contrata o serviço de uma outra empresa que fornece para você, sociedade, tá? Então, uma tomadora de serviços e uma fornecedora de serviços. O contrato entre elas, entre sociedades, é um contrato de natureza civil. Até 2017, a única regulamentação que tinha sobre a terceirização era a da súmula 331 do TST. Essa súmula permitia a terceirização apenas em atividades meio, como limpeza, conservação e vigilância. Depois disso, com o advento da Lei 13.429 de 2017, acabou que permitiu-se a terceirização em tudo quanto é coisa. E essa que é a grande verdade. Então, atividades meio e atividades fim também. Só que o que muita gente esquece é que a própria Lei 13.427 de 2017 só permite a terceirização, ainda que em atividades fim, se não houver nem subordinação jurídica e nem pessoalidade. Por quê, gente? Porque justamente não se contrata a pessoa, não se contrata a pessoa na terceirização, e sim o serviço de uma empresa que vai fornecer para outra, que é essa outra, sim, tomadora. A tomadora, então, para ela, qual é a vantagem? É que ela vai deixar de ter responsabilidade trabalhista, não vai também ter responsabilidade fiscal, como se ela contratasse diretamente, né, a pessoa. E ela não vai ter uma série de responsabilidades. Então, essa é a vantagem para a empresa tomadora de serviços. Então, no Instituto da Terceirização, quem tem todas essas responsabilidades é a empresa fornecedora de mão de obra. É a empresa que está mandando aquele trabalhador para uma outra empresa para prestar serviços lá. Inclusive, é ela quem vai responder por pagamento de salário, por controle de jornada, por ordens que ela vai dar para o trabalhador, etc. Entendido isso? Ótimo, vamos para frente. Ah, tá bom, entendi. Mas então fala sobre a pejotização, né? Vamos lá. Pejotização é justamente o contrário. Você contrata uma pessoa física como se fosse uma pessoa jurídica para mascarar a relação de trabalho. Então, um trabalhador que deveria ser CLT, deveria ter toda a proteção da CLT, né, jornada, pagamento de salário, etc, etc. Ele é contratado como uma PJ para a empresa contratante se livrar de algumas coisas, né, de responsabilidades trabalhistas, responsabilidades e previdenciárias também. Então, para a empresa, isso seria uma redução de custos, mas perante a lei, isso é uma atividade completamente ilegal. E qual que é a consequência, a grande consequência de se contratar uma pessoa física como se fosse uma pessoa jurídica, gente? É que a demanda no seu trabalho vai continuar aumentando. Por quê? Porque esse trabalhador, vivendo em fraude, ele vai procurar seus direitos na... Aí você vai e me fala o seguinte. Ah, mas doutora, depois da reforma trabalhista, contratar, assim, de qualquer jeito. Eu pego e demito meus funcionários que eu contratei lá pela CLT e contrato tudo como PJ. Bem, errado. Gente, o artigo 9º da própria Consolidação das Leis do Trabalho diz que é nulo de pleno direito os atos que têm o objetivo de desvirtuar, impedir, fraudar a lei, gente. Não pode, é nulo de pleno direito fazer uma coisa dessa. E vai acabar gerando um prejuízo para a empresa, porque ela vai ter que ter uma demanda trabalhista pesada para sustentar dentro da empresa, certo? O que ficou possível de fazer agora é substituir a mão de obra seletista pela mão de obra terceirizada, desde que se observem os requisitos da própria lei, para que não haja fraudes, né?
Então, você vai ter que obedecer salário, você vai ter que obedecer jornada de trabalho. Só que o empregador, ele não vai poder fazer isso de cara. Se ele quiser demitir um funcionário que ele contratou para depois recontratá-lo como terceirizado, ele terá de esperar um prazo de no mínimo 18 meses e também não pode ter havido nenhum traço de subordinação nesse período, sob pena de fraude. Gente, eu espero ter esclarecido essa dúvida, eu espero que não haja mais confusão entre pejotização e terceirização, mas caso haja, por favor, entre em contato e a gente conversa, a gente troca uma ideia, a gente está aqui para isso à disposição, tá bom? Um beijo!